A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu convidado de hoje é um dos jornalistas mais respeitados do Brasil quando se trata de economia, de agronegócio. Tem uma grande experiência e tem cara de lorde inglês. Eu falo isso com ele brincando, logicamente, porque tenho essa liberdade pela amizade que temos, mas realmente ele tem cara de lorde inglês. Walter Puga Júnior. Como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? Tudo bem, Divino? Vamos levando, acompanhando o agro no Brasil, né? Ô, Walter, hoje nós vamos falar sobre expansão das usinas de etanol que redefine estratégias de produção de milho, e eu busquei esse tema justamente porque você escreveu um artigo recentemente para o portal R7 tratando desse assunto. Em conversa, em off, você me disse que participou de alguns eventos, conversou com especialistas, com autoridades, e que existe, ao mesmo tempo que uma empolgação, existe uma preocupação. Eu gostaria que você começasse falando um pouquinho do Walter Puga Júnior, para quem, eu acho que a maioria das pessoas te conhecem, esse rostinho é conhecido aí no Brasil inteiro, mas fala um pouco do seu trabalho, quem é Walter Puga Júnior? Bom, Divino, há mais ou menos uns 22 anos, nós começamos a focar um trabalho, né, que eu vinha fazendo. Eu retornava do Canadá, onde eu passei 3 anos aproximadamente trabalhando com noticiário internacional, lógico, sendo um correspondente da rede CBN, e acompanhei aquela luta antiga, né, da vaca louca, depois a briga da Embraer com a Bombardier. Bom, voltei para o Brasil e fui chamado a operar, né, todo um sistema de informação dentro da antiga BMF, antes de existir agora a B3, né, trabalhando com foco no agro, né, mercado futuro de agro, café, soja, milho. Então, comecei a trabalhar com isso. A convite de João Batista Olive, né, que é o pai, vamos dizer assim, né, do Notícias Agrícolas, né, o homem que montou esse trabalho que é muito conhecido, que é o Notícias Agrícolas, né, é um site muito conhecido hoje. Bom, começamos esse trabalho, passei 21 anos no canal do Boi, acompanhando aí mercado agro. O canal do Boi é um canal especializado em leilões, né? Leilões normalmente ocorrem durante a noite, às vezes durante o dia, leilão de gado, leilão de animais, mas eu cuidava da parte econômica, né? Participava dos jornais durante o dia, falando da parte econômica. E isso me fez voltar, né, especificamente para o agro. Daí para frente, só trabalhando na área de economia e de agro, onde estamos até hoje, agora no portal R7 da Record, com um blog chamado Trilha do Agro, né? Fora o trabalho que nós temos, né, e você também acompanha, é o trabalho com rádios lá do Mato Grosso, né, acompanhando a evolução do mercado, principalmente soja, milho, arroz, feijão. Produtores do estado do Mato Grosso trabalham com isso. E nós acompanhamos esse mercado informando através das rádios o comportamento de mercado e as perspectivas, né? Bom, nosso trabalho está nisso. E eu me dedico a isso há mais de 22 anos, né? Já vamos indo para 23 anos especificamente no agro, ouvindo as pessoas que atuam no mercado, né? Os chamados agentes de mercado, os pesquisadores, né? Mas principalmente focado aí em política e economia do agronegócio, né? Eu não entro muito na área de tecnologia, né? Que fica destinada a outros colegas que são especializados. Mas esse é o nosso trabalho, no dia a dia, acompanhar a evolução de preços, problemas de mercado, abertura de novos mercados para o país, né? A utilização de matéria-prima para novos produtos. E fomos parar aí, recentemente, nessa expansão das usinas de etanol. E você me disse que existe uma empolgação nesse momento. Por que essa empolgação? Olha, o que ocorre é que o modus operandi, ou seja, a maneira como as usinas propõem negócios para os agricultores, é muito interessante, né? O agricultor, quando planta, bom, quem está no ramo sabe, corre algum risco de mercado, né? Produz, vai vender, preço sobe, preço desce, nem sempre os preços
estão dentro dos patamares que ele esperava para obter rentabilidade, às vezes até perde algum dinheiro, caso do arroz agora recentemente, né? Os produtores reclamam que o custo é maior do que o preço de venda, então estão amargando aí um prejuízo. No caso do milho, a proposta da usina de etanol é que ela precisa garantir o fornecimento de milho, então ela oferece o chamado contrato a termo. O contrato a termo é um contrato a futuro, né? Feito à parte, não é um mercado a futuro de bolsa, onde a usina se compromete a adquirir aquele milho por um preço já pré-definido. Isso é muito interessante para o produtor, e o produtor se entusiasma, né, com esse mercado novo que está surgindo aí. E as indústrias de etanol crescem rapidamente, e crescem muito, viu, Divino? O último levantamento feito pela Datagro, por exemplo, que eu acompanhei, mostra que nós temos, por exemplo, hoje, né, só citando dados de hoje, né, vamos só para 25 usinas em operação no Brasil. Uma boa parte dessas usinas atuando no Mato Grosso, mas já estão no estado de São Paulo, já há usinas de etanol de milho no Paraná, agora novas empresas no Maranhão, ou seja, Goiás, ou seja, há uma expansão dessas usinas de etanol de milho. Isso entusiasma o produtor, né? São 25 usinas hoje em operação, mas veja, há outras 18 usinas em construção e mais 19 em fase de projeto. Foram os dados recentemente divulgados pela Datagro, que fez um levantamento, né? Nós tivemos um encontro recentemente, promovido pela Datagro, que eu acompanhei com autoridades e pesquisadores e agentes de mercado falando sobre o que acontece, e realmente é uma expansão muito rápida dessas usinas. Agora, cresce e cresce, lógico, a produção de etanol no Brasil, né? Veja, a continuar nesse ritmo, até 2035, ou seja, daqui a 10 anos, né, as usinas de etanol estarão produzindo mais de 25 bilhões de litros de etanol. Aí você me diz, 25 bilhões daqui a 10 anos? Mas hoje a indústria de etanol de cana-de-açúcar produz 26. Esse crescimento é muito rápido, né? Aumenta muito a oferta de etanol no mercado, né? Para você ter uma ideia, se este ano elas estão oferecendo aí aproximadamente 10 bilhões de litros, agora em 2026, 2027, elas devem oferecer 13 bilhões e meio de litros. Nesse ritmo, chegaríamos daqui a 10 anos perto dos 26 bilhões de litros de etanol de milho, né? É o que se produz hoje no Brasil na tradicional indústria de etanol de cana-de-açúcar. Ou seja, é muito, vamos dizer, é muito etanol no mercado. Isso é bom? É, até que não comece a provocar o que nós já estamos vislumbrando, né? Os técnicos, analistas de mercado já veem aí uma super oferta de etanol. E uma demanda muito forte por milho. Para você ter uma ideia, daqui a 10 anos, né, para produzir esses 25 bilhões de litros de etanol, a indústria de etanol de milho estará consumindo quase 57 milhões de toneladas de milho por ano. Agora, tudo isso entusiasma os produtores. De fato, é muito bom, entusiasma, mas, né, nós temos aí algumas preocupações, né? Não é uma situação tão simples assim. O produtor começa a investir muito, né? Para ser uma ideia, olha, eu conversei com pesquisadores do CPEA, o Lucílio Alves, sabe o que ele comentou, Divino? Ele comentou que há produtores de milho em regiões onde, a princípio, só é possível fazer uma safra, já investindo em irrigação para tentar obter a segunda safra de milho. Nós temos 2 safras de milho no Brasil em diferentes regiões, isso é amplamente divulgado. Mas há regiões onde só podemos plantar uma safra. O produtor entusiasmado com essa garantia do contrato futuro, né, do chamado contrato a termo, garantia de preço, garantia de volume, né, que ele vai entregar para a usina, ele se entusiasma e começa a investir. Mas é preciso tomar cuidado, viu, Divino? Ô Pulga, nós já tivemos lá atrás a história de usinas de cana que quebravam. E quando quebravam, meio mundo de gente quebrava junto, porque ou o produtor arrendava a terra para a usina, ou a cidade tinha poucas opções de comércio ali, e a maioria das coisas eram vendidas para as pessoas que trabalhavam na usina,
Quando aquela usina quebrava, um monte de gente ficava desempregado, o comércio local quebrava junto, produtores rurais quebravam junto. Você acha que pode correr o risco de acontecer a mesma coisa com essas usinas de esmagamento de milho para etanol? Olha, no mercado que nós estamos no Brasil, com muita instabilidade, alguma insegurança jurídica, não, muita insegurança jurídica, sempre corremos um risco acima do que normalmente deveríamos enfrentar, né? O risco no Brasil é maior. E por que é maior? Porque não há muito controle, nem planejamento sobre a atividade agro no país. Aliás, recentemente no portal R7, nós abordamos isso, né? Maria Flávia Tavares, uma pesquisadora lá do Rio Grande do Sul, questionava num artigo que nós divulgamos, inclusive, né, no portal R7, dizendo que nós não temos planos quinquenais de evolução do nosso agronegócio. Falta uma política, né, de médio e longo prazo. Nós temos o plano safra. Então, todo ano temos lá alguma movimentação, ano a ano. Isso, lógico, aumenta o risco. Agora, conversando com o Plínio Nastari, que é presidente da Datagro, né, é o homem, um dos mais respeitados, inclusive conhecidos, né, pesquisadores do mercado de etanol e açúcar, neste encontro ele comentou o seguinte: nós temos alguns pontos fracos nessa evolução, né, da oferta de etanol de milho e oferta de etanol de cana. Primeiro que a atividade ela exige um capital intenso, né, de capital intensivo, né? Portanto, penalizada aí pelo cenário de juros altos. Então, vamos lá, é muito dinheiro para produzir isso tudo. Construir uma usina de etanol não é um investimento alto, né? E os juros estão muito elevados. Também temos aí um custo de terra aumentando muito. É outro ponto fraco para olhar, né? Temos ainda uma baixa penetração do chamado etanol hidratado, né, no consumo da chamada frota Plex, né? Ou seja, não há tanto consumo de etanol no Brasil como a princípio se pensa, não, né? E fora isso, ele alertava pelo seguinte, ele dizia, olha, há ainda um baixo conhecimento, um pequeno reconhecimento e uma valorização ainda, vamos dizer assim, não muito boa, né, dos atributos do etanol pelos consumidores e pela sociedade. Ou seja, não há, né, a bem da verdade, assim, uma movimentação na sociedade, vamos usar etanol porque é excelente, né, é muito bom, não prejudica o meio ambiente, ou pelo menos se prejudica, prejudica bem menos, né? Então nós temos alguns problemas de mercado mais adiante, né? Já há alguma preocupação com quem trabalha no mercado de etanol. E é preciso estar alerta a esses problemas, ou seja, há uma oferta já crescente e talvez nós tenhamos que exportar, abrir as portas para exportar mais açúcar, né, mais etanol, e no caso do etanol de milho, não só exportar etanol, mas também exportar o DDG. O DDG é o que sustenta, boa parte, né, mantém a rentabilidade dessas usinas de etanol. É um subproduto, né, desse processo de produção de etanol. Nós temos o DDG. O DDG é bom para a alimentação do gado, existe um mercado no Brasil, mas se produzirmos muito, precisamos exportar esse DDG, esse alimento que serve para sustentar aí como insumo para a produção pecuária, né? Há uma perspectiva de que aumentemos essa exportação para a China. Essa é uma boa perspectiva. Mas, se tivermos uma grande produção de DDG e uma grande produção de etanol, é preciso ter mercado exportador. E se as usinas que trabalham com cana-de-açúcar, né, e produzem etanol e açúcar, devem aumentar a produção de açúcar, né, em detrimento da produção de etanol. Ora, vamos produzir menos etanol e mais açúcar, mas aí nós temos que avançar no mercado internacional de açúcar para fazer escoar esse açúcar que vamos produzir. Um mercado que a Índia é muito forte, né? Crescendo muito rápido, viu, Divino? Essa é uma preocupação que o produtor de milho, que hoje acredita muito na usina de etanol, deve observar. Podemos ter problemas lá na frente, sim. Algumas empresas podem não conseguir a rentabilidade e a viabilidade que, a princípio, hoje é possível obter. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo.
Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Tem uma indústria dessas que vai se instalar aqui na minha cidade, que é a Impasa, com investimento inicial aí, divulgado de 2 bilhões e 500 milhões. É um investimento alto, né? Hoje em dia não é qualquer um que está investindo 2 bilhões e meio em qualquer coisa. E o investimento deles não é só aqui, eles estão investindo aqui, estão investindo no Maranhão, estão investindo no Mato Grosso. Eu não sei quanto que esse pessoal está investindo no total. Eu estive, inclusive, no lançamento da pedra fundamental deles aqui, e existe assim uma motivação muito grande de que o negócio é sucesso. Porém, fica o questionamento: o que que leva essas empresas a, de repente, investirem tanto dinheiro de uma vez só, né? Se você pegar uma empresa investindo 2 bilhões e meio, já é muita coisa. Imagina até investir 2 bilhões e meio em Rio Verde, 2 bi lá no Mato Grosso, mais 1 bilhão e não sei quanto no Maranhão. Quer dizer, você junta todo esse dinheiro, é muita grana no momento em que o capital realmente está escasso, o juro está alto. Eu não sei se esse pessoal trabalha com dinheiro próprio, né? Então, realmente, o mercado, ele, assim, a gente fica nesse questionamento, né? A gente fica nessa dúvida. E você falou da exportação. Existe essa possibilidade? Existe mercado fora a China, que, aliás, hoje é outra preocupação, porque quase metade de tudo que a gente exporta é para a China. Se amanhã a China falasse, eu não quero mais comprar soja durante um ano, por exemplo, ferrou tudo no mundo, né? Quando eu falo no mundo, não é só no Brasil, não. No Brasil, nos Estados Unidos, porque esses caras são planejados. Eles são planejados. O que que eles fazem? Eles começam a comprar soja, por exemplo, e estocar. Vão estocando, 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 estocando. Tanto é que, de repente, eles começam a mandar no preço da soja, né? E eles podem fazer a mesma coisa com o etanol. De repente, não, eu quero comprar etanol do Brasil. Compra, 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 vai estocando, estocando, estocando. De repente, os caras têm estoque de etanol para 2 anos, sei lá. E fala, não, passar um ano sem comprar etanol. E aí? Então, a gente depende de outros mercados. Eu não sei como é que está, por exemplo, a Europa, se a Europa está preparada para isso, ou se existe algum plano aqui no Brasil, por exemplo, em relação ao biodiesel. Vamos pegar biodiesel. Existe um plano de você escalonar o aumento do biodiesel no diesel. No caso do etanol, existe alguma coisa parecida para gasolina, por exemplo? Pois é, Colocar mais etanol na gasolina? pois é. Esse é o calcanhar de Aquiles quando falamos de agronegócio no Brasil, né? Estamos crescendo em produção. Soja, milho, recorde sobre recorde, produção de carne, tudo caminha muito bem para aumento da produção. Adoção de tecnologias, isso é muito bonito. Mas alguns sinais o mercado dá para que o produtor, no caso do etanol de milho, que nós estamos falando sobre isso, né, deve ficar muito atento. Veja, está ocorrendo um movimento mundial pela eletrificação do transporte. Então, veja, a expansão da eletrificação da frota de carros no Brasil, olha, nós temos mais de 10% das vendas de carros novos hoje são veículos a bateria. Esse é outra preocupação para quem está plantando milho e acreditando na usina de etanol. Agora, vamos levar em consideração que esses investidores de usinas de etanol, né, eles estão, no mínimo, né, estruturados, bem planejados, né? Mas os riscos de mercado são tantos que alguma mudança pode ocorrer nesse período. E como sair dessa situação? Nós não temos um planejamento definido a ponto de calçar, vamos dizer assim, né, proteger essa movimentação de mercado. Mas você tem razão quando você fala isso. Eles estão investindo muito, a oferta de etanol de milho contribui
junto com a oferta de etanol de cana, para aumentar a disponibilidade de biocombustíveis. Temos também o uso de soja, né, e outros produtos, né, de origem animal para produzir o chamado biodiesel. Isso está aumentando muito. Agora, teremos mercado para tudo isso? Essa é a grande preocupação. A saída seria, já segundo o Plínio Nastari da Datagro enfatizou no Congresso, que nesse encontro, nessa conferência de açúcar e álcool que ocorreu aqui em São Paulo em outubro, é que nós teríamos que ter aí usinas flex, usinas que trabalhassem cana-de-açúcar para produzir etanol e produzir açúcar, e também pudessem trabalhar a produção de etanol de milho. O etanol de milho, ele é resultado de um processamento que gera aí, vamos dizer, óleo, né? Ele gera DDG, e isso contribui para ajudar no custo dessas empresas, né? Para se ter uma ideia, um cálculo feito pela equipe da Datagro, que eu acompanhei com muito critério, né? Eles são muito criteriosos, eles têm muito critério, então eu acompanhei a evolução do trabalho deles. Eles fizeram uma pesquisa, né, mostrando preços médios de milho em algumas regiões, estabeleceram aí o custo, né, do milho para produzir esse etanol. Lógico, a usina tem rentabilidade porque gera DDG, né? Esse DDG contribui, lógico, para baixar o custo da produção desse etanol. Tem o óleo de milho, que eles também vendem. Resumindo, num cálculo feito aí com base nas usinas do centro-sul do Brasil, né, preço, custo de produção, nós temos aí a produção de etanol de milho mais barata do que a produção de etanol de cano. Ou seja, o custo acaba compensando, né? Etanol de milho é bem competitivo. Agora, essas usinas flex, que seriam uma alternativa, porque elas poderiam, né, migrar de um processo para outro, de um produto para outro na produção, né? Usando bagaço, inclusive, no caso da cana, né? Isso tudo vai diminuindo o custo. Então, nós esperamos, né? Temos visto isso, comentários sobre a possibilidade, você usa para cá, usa para lá, você tem uma certa, vamos dizer assim, possibilidade de se adequar ao mercado, mas sempre existe o risco. O alerta é o seguinte: o produtor de milho está investindo em usina de etanol, acreditando nesse mercado, mas, lógico, deve ficar atento, né, junto, né, trabalhando próximo desses investidores em usinas de etanol de milho, para analisar os riscos de mercado e ver até onde devemos crescer ou não. No caso da Enpasa, os investimentos são constantes, eles acreditam muito no mercado de biocombustíveis, até porque há comprovadamente uma redução da emissão de gases poluentes, né? Então há um movimento no mundo favorecendo o uso de etanol, né, e de biocombustíveis em geral. Mas o problema é que a demanda cresce num ritmo e a produção em outro. É isso que está começando, que começa a chamar a atenção de pesquisadores, ou não? Divino, a produção cresce rapidamente, mas a demanda, ela ainda vai engatinhando. Então, é preciso equilibrar esse mercado. Aí nós voltamos à questão do planejamento, né, plurianual, né, planejamento quinquenal, como outros países têm, e que nós não temos. Ou seja, não temos um direcionamento para seguir. O produtor vai um pouco no vai da valsa, né? Vamos ser sinceros, né, Ronaldo? Está indo bem? Opa, abriram usina de etanol, vamos produzir milho, eles estão garantindo preço e tal. Há um entusiasmo, e é natural que socorra, né? Se o negócio é bom, vamos produzir. Mas é preciso tomar cuidado com a velocidade com que isso está ocorrendo, porque lá na frente podemos ter problemas. Podemos ter usinas com dificuldades, podemos ter produtores em dificuldade para mudar de mercado, né? Se dedicou muito ao plantio de grãos e precisa mudar rapidamente para outra atividade, é preocupante. Por isso esses encontros, né, esses debates são importantes. O produtor muitas vezes, viu, Ronaldo, está distante desse debate, ele se entusiasma com o que está próximo. Como você falou, a Enpasa está investindo recursos em grande volume em Goiás, há um ânimo geral, gera empregos, gera movimentação, movimenta comércio das cidades que estão em volta, a comunidade tem um volume de emprego muito grande, e isso pode, lá na frente, causar problemas
quando ocorrer uma ruptura, né? Quando ocorrer uma dificuldade para essas indústrias. Empregam, sei lá, 1.000 trabalhadores, são obrigadas a demitir 300, 400, você tem um índice de desemprego naquela região acima do normal. Isso ocorre. São as dificuldades de mercado. Agora, o que nós temos no Brasil é um risco muito maior. E isso é evidente. Nós temos um risco mais alto do que em outros países, né? Onde há uma, vamos dizer assim, há um controle maior. Não é que controlam tudo, né, Ronaldo? Mas há um controle maior. No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui. Você acha que pode acontecer? Como o produtor vai ter a opção de vender esse milho, tanto para a indústria de esmagamento quanto para a indústria de ração, consumo animal, isso pode, de alguma forma, afetar o preço da proteína animal? Porque, de repente, o cara fala, não, eu não vou vender para você mais. Deixa eu pegar outro exemplo aqui da minha região. Eu não vou vender mais para você, BRF, eu vou vender para a Impasa. E aí isso pode fazer com que o preço do milho suba, e aí, subindo o preço do milho, por exemplo, vai subir o preço da proteína animal, porque vai ficar mais caro produzir essa proteína. Corre esse risco ou não? Olha, sempre há uma variação de mercado, mas eu conversei com um técnico do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, né, o Rodrigo, e o Rodrigo comentava comigo o seguinte, que no caso do Mato Grosso, por exemplo, para os produtores de milho, a indústria de etanol contribuiu porque foi uma outra alternativa que ele teve, além da indústria de ração e outras indústrias de processamento de milho, etc. Então, melhorou. Para o produtor, isso é muito bom. A variação de preço, né, a queda, que às vezes era mais acentuada, ela atualmente é mais branda, comentava o Rodrigo Silva comigo, que é pesquisador do IMEA, vou repetir, muito conhecido no mercado, e que faz análises pormenorizadas sobre o comportamento dos preços, né, e da produção lá no Mato Grosso, que é um estado onde há hoje boa parte das usinas que produzem etanol de milho, né? Inclusive a Impasa vem de lá expandindo para o Brasil todo. O que nós percebemos é que o produtor está entusiasmado também com essa manutenção, com esse equilíbrio maior de mercado. Agora, nós temos aí uma baita produção de milho recorde, né? E ela cresce assustadoramente. Isso também é preocupante. Embora haja consumo de milho, nós temos que ter um mercado exportador, né? Para se ter uma ideia, vamos pegar como exemplo o Mato Grosso, né? Por conta do etanol de milho sustentar os preços, né, o Mato Grosso colheu agora 55 milhões e meio de toneladas de milho 2024, 2025, né? Quase 18 milhões de toneladas ficaram dentro do estado do Mato Grosso. Tudo bem, consumo interno. Daí para fora, exportação, né, outras regiões do mundo, inclusive e tal. Agora, do que ficou no Mato Grosso, veja, 76% foi destinado à indústria de etanol. Ou seja, 13,5, não, 13,13, né? 13 milhões e 300 mil toneladas destinada à indústria de etanol. Ora, a indústria de etanol está consumindo já uma boa parte do milho que é produzido no estado do Mato Grosso. Qualquer mudança nesse mercado vai fazer com que nós tenhamos aí milho sobrando lá no Mato Grosso, né? O Brasil já está em recordes de produção de milho e buscando o mercado exportador, procurando exportar e estamos exportando mais. Agora, alterações nesse mercado fariam com que sobrasse milho no Mato Grosso. Portanto, eles contam, o produtor conta com a indústria de etanol. E conta tanto, viu, Ronaldo, que a perspectiva é que nós tenhamos, daqui a 10 anos, veja,
produção de 80 milhões de toneladas de milho por ano no Mato Grosso. O etanol de milho é uma nova frente de consumo lá, comentava comigo o Rodrigo Silva, e ele diz, como a queda de preços é mais branda, porque há esse novo consumo de milho lá na indústria de etanol, para o produtor, tudo caminha muito bem. Alterando esse mercado, alterando o mercado de etanol, lógico, nós teremos aí dificuldades, né? Por isso o produtor deve avançar, deve aproveitar a oportunidade, mas sempre de olho no futuro. Olho lá na frente, planejando, não correr no, vamos dizer assim, aquele efeito, né? Todo mundo foi, vamos também. Já estamos aí com boa parte da produção de milho do Mato Grosso comprometida com o etanol de milho. Qualquer alteração nesse mercado, qualquer queda de demanda, aumento da venda de carros elétricos, diminuição do consumo de biocombustíveis, a situação, vamos dizer, pode ficar complicada. E tem mais uma preocupação que o produtor deve estar atento, viu, Ronaldo? Há uma grande produção, aliás, uma produção recorde de etanol lá nos Estados Unidos. E os Estados Unidos querem exportar este etanol e exigem do governo brasileiro, e isso está na mesa de negociação agora com essa discussão de tarifaço, se os americanos podem enviar ou não, a que taxa, a que tarifa, etanol de lá para cá. A princípio, para socorrer o Nordeste, né? A princípio, para aumentar a oferta na região Nordeste do país. Mas essa superprodução de etanol nos Estados Unidos ajuda, e essa pressão para que o Brasil compre etanol de lá, veja, nós estamos aumentando a produção aqui e há uma possibilidade de negociarmos aí compra de etanol de fora do país. Tudo isso deve estar, vamos dizer assim, na mira, na atenção do produtor. Não embarcar rapidamente nessa velocidade, não estou aqui falando para não fornecer para a indústria de etanol, né? É uma oportunidade, né? A proposta é boa, os investimentos ocorrem, mas é preciso olhar para o médio e longo prazo como esse mercado se comporta. Esse foi o alerta que aquele encontro internacional de açúcar e etanol que ocorreu em São Paulo deixou evidente, né? Todos viam a possibilidade de avançar na produção, incentiva o produtor de milho, o agricultor está entusiasmado, os investidores estão entusiasmados também com esse mercado de biocombustíveis, mas de olho, né? De olho no que pode ocorrer lá na frente, para que não haja, né, uma queda acentuada que traga aí prejuízo para algumas regiões do país, para alguns produtores. Quer dizer, é avançar com consistência e não no embalo. Meu amigo Pulga, conversar com você, te ouvir é sempre uma grande aula. Obrigado pelos números, pelas explicações, pelas dicas e pelos conselhos que você trouxe. Foi uma honra, viu? Eu é que agradeço a oportunidade, né, Ronaldo? Você tem um trabalho muitos anos conhecido no país e trabalhar ao seu lado, contribuir com alguma coisa é importante, né? É importante para mim. Eu agradeço aí o convite e vamos continuar acompanhando, né? A chamada Trilha do Agro. Mais detalhes sobre isso, né? Você tem no portal R7 sobre esses assuntos que nós abordamos aqui, na Trilha do Agro, né? Onde esse nome, viu, Divino, ele tem o objetivo de mostrar para onde estamos caminhando, né? Onde estão as pedras do caminho também, né? Na medida do possível, tento apurar qual é o caminho que o agro está seguindo. Por isso a gente fala Trilha do Agro, né? Mas é importante participar de trabalhos como o seu, de difusão de informação, levantar questionamentos, né? Para tentar dar ao produtor rural, pelo menos, algumas informações para que ele possa planejar melhor o seu negócio e diminuir o risco, né? O que já é difícil no agro, né? É uma indústria a céu aberto, né, Divino? Exatamente, meu amigo. Um abraço. Até mais. Abraço. Eu conversei com o Lorde do jornalismo agro, Walter Pulga Júnior, jornalista especializado em política e economia do agronegócio. Ele é o mestre dos números. Não tem o mestre dos magos? Tem o mestre dos números, porque ele guarda tudo. É fantástico conversar com o Pulga. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada.
Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.